Professor? Oi, estou aqui. Só esperando o pessoal entrar, tá, gente? A gente já começa já. Beleza, professor. Então, Luiz, rapidinho. Mais uns 2 minutinhos a gente já começa.
Olá, gente. Vamos lá? Já deu, né? O pessoal que entrou, entrou. Que não entrou, já não entra mais, né? Acho eu. Bora. Deixa eu... Lá no finalzinho da aula, eu vou fazer chamada de vocês, tá, gente? Eu vejo quem tá aí online e a gente faz a chamada. O que eu vou falar com vocês agora? Eu vou passar um videozinho antes da gente começar a aula, né? A matéria em si. E aí a gente já começa, tá bom? Vamos lá. A começar lá em 1908 com a escola científica, né? As percepções científicas, os primeiros trabalhos desenvolvidos dentro do mundo encantado da administração, onde o Taylor e o Fayol, lá em 1802, 1808, consequentemente, eles observaram que a trilogia trabalho, capital e tecnologia poderiam se dar muito bem. No caso, a escola científica, ela fortalece, ela reforça o processo de produção contínua, né? Não vou ficar aqui falando de revolução industrial, mas isso gerou sequela nos outros elementos, né? Tanto na tecnologia quanto no próprio trabalho, no próprio humano, né? Essa escola científica, ela explodiu, ela cresceu, ela revolucionou o comportamento mundial, né? Como deveria realmente, como era a proposta dela, mas ocorreu a necessidade do ajuste de sintonia, que eu considero que foi o nascedouro da escola, da teoria moderna, né? Da escola de administração moderna, onde um dos elementos, aquele elemento capital, ele estava ali fadigado, exausto, turnover elevado, produtividade obrigatória de forma crescente, mas a fadiga do ser humano comprometia essa produção e necessitou-se naquele momento observar a relação organizacional para desenvolver melhor essa relação de forma harmoniosa. A escola moderna, então, ela carrega um pouco desse conceito. Só que essa relação do capital com o trabalho ainda precisava de alguns ajustes, de algumas regras. O Max Weber, ele percebe essa necessidade de ajuste e nasce, então, a escola burocrática, onde ali se estabeleceu um comportamento, uma regra, uma norma para permitir um equilíbrio igualitário ou supostamente igualitário entre o capital e o trabalho. Isso tudo, a observação da normatização e um equilíbrio melhor das forças, isso evolui, né, na história da sociedade, as organizações se tornam cada vez mais complexas, e aí o capital, mais uma vez, ele percebeu que poderia se utilizar de um comportamento pré-estabelecido para potencializar e voltar um pouco àquela escola lá científica, não com aquele viés de produção contínua, mas com um convencimento de que o trabalho era bom para a produção, para o crescimento. E é verdade, e assim é, né? A gente vive num mundo capitalista onde faz-se necessário a utilização, a mais-valia do trabalho para potencializar os resultados. A escola do comportamento, então, que a gente está falando, né, do Elton Maio, ele traz uma observação, né, que é a escola do behaviorismo, ele traz uma observação do comportamento humano para poder equalizar valores, crenças, comportamentos em si, entre o capital e o trabalho. Isso evolui, né, com a complexidade do outro elemento, que era a tecnologia, né, criando a escola científica, as teorias científicas de sistemas, né, as teorias científicas de sistemas, a teoria dos sistemas, onde agora existe uma interação, uma automação equilibrada nessa relação à tecnologia, desenvolvendo as organizações no que diz respeito às suas negociações.
Então, aqui a gente começa a falar já de sistemas integrados de gestão, né? Esses sistemas integrados de gestão, esses SIGs, eles estão, na verdade, estruturados de uma forma formal e de uma forma informal. A forma formal é quando eu pego um pouco da escola lá, burocrática do Weber e crio a missão, a visão, os valores, o plano financeiro, o plano operacional da empresa. Isso eu estou estruturando de uma forma ordenada, formalizada, o comportamento daquele sistema vivo, daquele ente vivo que são as organizações empresariais. Mas tem um agente aí externo, que são os agentes informais, né? A estrutura informal, a influência do mercado, a influência da contratação de um novo funcionário que ainda não vestiu o código de ética, a regra daquela organização. O comportamento dele ainda é um comportamento descasado. E isso não é ruim, não. Isso não é ruim porque, às vezes, um sangue novo, a gente não tem esse ditado popular, o sangue novo ele pode trazer uma visão nova ao mercado. Isso é muito bem-vindo. Mas essa informalidade, ela é incorporada num processo gradativo ao processo formal. Imagina, então, que foi a gente estudando os SIGs que a gente percebe aquela pirâmide de Maslow, né? Considerando as necessidades do humano versus agora as principais, as secundárias. Traduzindo um pouco isso, a gente tem a estrutura agora acumulada das teorias organizacionais no modelo de SIG, onde eu tenho lá o estratégico, o tático e o operacional, né? As decisões estratégicas para que sejam cumpridas através dos elementos das regras táticas, né? Como se fosse um jogo de futebol, né? Existe um campeonato, o campeonato tem uma regra, essa regra ela estabelece a necessidade de times, os times aí têm os seus técnicos, que são os seus táticos, que vai estabelecer que o jogador ataque por um lado, defenda por outro, para produzir o resultado final. E o jogador é o operacional, é o chão de fábrica. É ele que vai produzir efetivamente o gol e o resultado positivo. Fazendo uma analogia, a gente tem dessa forma. Isso tudo para permitir o quê? Uma velocidade com qualidade, eficiência, atendendo sempre ao mercado, agora cada vez mais de olho, cada vez mais preocupado, no que diz respeito ao processo de produção. Então, o SIG, na verdade, ele traz para dentro da estrutura formal aquele conceito do input, da transformação e do output muito bem amarrados. Eu receber o insumo na hora certa, do jeito certo, da forma certa, para transformá-lo do jeito certo, da forma certa, na hora certa, e atender o cliente, o consumidor final, do jeito certo, da forma certa, no tempo certo. Tudo isso de forma estruturada, respeitando o plano de negócios, alinhado com o plano de negócios, que é o objetivo estratégico maior. Isso, então, nos leva a um terceiro tópico que eu queria compartilhar com vocês nesse nosso bate-papo, que são as estruturas organizacionais do jeito que elas são, né? Quando eu imputo a informação, transformo a informação e gero a informação, eu vou ter uma massa de informações interessantes. Mas de onde que vem essa massa de informações? Da percepção, da observação. Essa percepção, então, a partir de agora, eu tenho um volume de dados muito grande. Eu queria, então, compartilhar com vocês o conceito de dados versus informação. O processo de produção, o processo de compra, o processo de pagamento, o ciclo operacional da empresa, o ciclo financeiro da empresa, eles são vivos, eles trabalham ali respeitando toda a percepção formal e informal do negócio. Mas como é que eu melhor me utilizo desse ciclo para retroalimentar esse ciclo com qualidade, eficiência e eficácia? Eu me monitorando dos dados. O SIG fala um pouco disso, né? A estrutura organizacional, então, ela precisa dos dados produtivos para poder formar, né, como o próprio nome diz, uma informação que permita sinalizar, canalizar e atender a estratégia do negócio. Quando a gente fala de estruturas organizacionais, a gente está falando justamente disso. Eu preciso, então, agora de posse dos dados, produzir uma informação para melhor caminhar.
esse processo de dado transformado em informação, como é que eu obtenho? Eu obtenho através da percepção dos meus processos. Então, eu olho o processo de compra, processo de venda, processo de contratação, processo financeiro. Eu olho esses processos, tiro uma fotografia desses processos, identifico se eles estão sendo realizados de forma correta, que lá na frente vai me garantir o que eu quero, que lá na frente vai me garantir eu atingir o meu alvo, atingir a minha meta. Então, quando a gente fala de estrutura organizacional, eu preciso ter a identificação de um diagnóstico, eu preciso ter o plano de ação para tratar uma anomalia e o acompanhamento para que essa anomalia não se repita novamente. Isso é estrutura organizacional. Aqui a gente está falando, então, de rodarmos um PDCA, né? Quando eu aplico essa ferramenta para identificar um diagnóstico, traçar ali uma melhoria definida, acompanhar essa melhoria, criar um indicador e definir uma melhoria contínua, eu estou, na verdade, rodando o PDCA. Isso dentro de quê? Dentro da estrutura organizacional. Que estrutura é essa? Dentro dos processos principais e dos processos secundários. Quando eu estou falando, por exemplo, vamos imaginar uma relação acadêmica, né? Uma instituição de ensino superior. A atividade principal dela é produzir o conhecimento, é produzir ali, atender a formação, a capacitação daquele cliente que contratou os seus serviços. A atividade principal de uma instituição de ensino superior é a relação do professor com o aluno. Mas existem atividades secundárias, né? A secretaria do departamento, da instituição, a área de almoxarifado, a área de segurança, tudo isso são elementos secundários para garantir o funcionamento da atividade fim dela. A atividade principal, então, é a atividade de desenvolvimento do conhecimento aqui da relação professor-aluno, por exemplo. A atividade de contabilidade é uma atividade secundária. A atividade de sistema é uma atividade secundária. Mas se a gente tiver, por exemplo, num escritório de contabilidade, a atividade principal do escritório de contabilidade é prestar o serviço de contabilidade. Então, aquela função, aquele departamento de prestação de serviço, de produção de serviço de contabilidade, dentro do escritório de contabilidade, é um departamento principal. A atividade secundária dentro do escritório de contabilidade, por exemplo, vai ser o financeiro, vai ser os recursos humanos. Percebeu? Então, existem departamentos principais e departamentos secundários. A classificação vai depender da natureza da empresa. E é isso um pouco que a estrutura organizacional aborda para a gente. Legal? Eu espero que eu tenha contribuído, atendido. Vamos lá. Eu coloquei um professor falando um pouquinho sobre o SIG para vocês. Eu vou, é óbvio, falar também, né? Só para vocês terem uma noção melhor, para não ficar no aprofundamento, vai ficar chato já falando, né? Depois eu coloco uma coisa parecida. Então, e vocês também, se não me engano, já tiveram sobre o SIG, não tiveram ainda sobre o SIG, pessoas? Já tiveram aula de SIG? Oi, tem alguém aí? Gente. Não, professor, nunca tivemos. Obrigado. Por que, na realidade, eu estou perguntando sobre isso para vocês, né? Porque o SIG, né, que é sistemas, tá? Ele vai acabar aí dando uma matéria, vocês vão ter uma matéria de SIG, tá? E dentro disso, para a gente não ficar batendo, tá? Só essa pincelada, eu vou falar alguma coisinha, mas eu não vou me aprofundar tanto assim com vocês. Espera só um pouquinho. Deixa eu ver se eu acho um gráficozinho para vocês.
certo. Acho que não está aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Quando eu falo de sistema, né, já vou até colocar o teórico para vocês, nós temos aí vários contextos, né? Quando nós temos, né, nossa fala sobre sistema, eu tenho, na realidade, entrada, né, que é o input, output, que é a saída. Lembra daqueles aparelhos antigos que tinham a entrada e saída? É bem isso, tá? Entrada e saída. Então, eu tenho, na realidade, a informação, né, que entra, como ela é trabalhada e a saída dessa informação, tá? Então, eu tenho um contexto no sistema, né, quando o sistema trabalha, de entrada, atuação dessa informação no meio do sistema e a saída dessa informação, tá? E aí, por exemplo, né, quando a gente fala de comunicação, né, sistema de comunicação, por exemplo, ou um tipo de sistema, tá? Nós temos o seguinte, vocês lembram daquela dinâmica telefone sem fio, né, onde um fala e a gente vem passando a informação até chegar no final. O que acontece ali? Né, eu tenho um problema, né, sempre tem um problema, né? As pessoas, o que você fala no começo não sai como você esperava no final, né? Sempre há ali no meio uma outra pessoa falando alguma coisa que não entendeu direito, né? Por que isso, né? Então, eu tenho a entrada, que é o processo de informação, né? E dentro desse contexto até o final, né, eu tenho algumas quebras dessa informação e aí a informação chega totalmente diferente do outro lado. É bem isso que acontece com o contexto empresarial. Se ela não for bem alinhada e bem organizada, né, sempre vai ter esse problema. A informação sempre vai ter um corte ou sempre vai ter um problema no decorrer. Então, eu tenho que colocar métodos e sistemas diferentes para que essa informação se alinhe e saia corretamente, tá? Eu vou colocar para vocês um slidezinho para a gente voltar no conteúdo. Vamos lá. Aqui. A gente já viu alguns itens na outra aula, tá? Vamos lá. Estrutura organizacional. Algo abstrato que não é objetivo, viável e que são evidências da estrutura. Designa as relações formais, subordinação, incluindo o número de níveis na hierarquia. Né? Lembra que na aula passada, estou dando uma relembrada rápida, tá, gente? Na aula passada a gente falou um pouquinho de hierarquia, né? Do processo hierárquico, né? Então, só para vocês terem essa visão de novo da aula passada, porque eu sei que vocês têm várias aulas no decorrer da semana. Vamos dar uma relembradinha básica. Tá? Hierarquia é amplitude de controle de gerentes e supervisores. Identifica o agrupamento do indivíduo em departamentos e de departamentos na organização. Inclui o projeto de sistema para assegurar a efetiva comunicação. Lembra que eu acabei de falar agora para vocês, tá? Coordenação e integração de esforços entre os departamentos. Tá? Vertical, né? Hierarquia e agrupamentos de departamentos. Horizontal, interação entre os funcionários da organização. Tensão inerente entre os dois aspectos, controle, coordenação e colaboração. Deixa eu voltar, a gente já volta sobre isso. Opa! A gente já volta sobre isso. Então, o que eu tenho para vocês nesse processo? Lembra que eu falei para vocês? Né? Então, eu tenho o horizontal e vertical, né? Eu tenho de cima para baixo o processo hierárquico, né? Então, tenho um diretor, um gerente, um coordenador, e aí vem a base, que são os colaboradores. E dentro da base linear, eu tenho aí as igualdades, né? Que são os colaboradores, ou gerentes, ou supervisores, né?
todas nas mesmas, dos mesmos contextos hierárquicos. E aí eu falo para vocês o seguinte, né? Quando, e aí é um contexto meu, né? Quando se sobe de cargo, a gente tem um grande problema, né? Então, eu tenho um colaborador que elabora e sobe de cargo, né? Acima dos demais. Muitos dos demais ainda veem esse colaborador com igualdade, né? Não vem no contexto acima, e sim no contexto linear. E aí o que eu tenho aí? Eu tenho um grande problema, tá? Esse problema é um problema de comando e de hierarquia. Muitas vezes as pessoas não respeitam esse comando, que acham que ainda é amigo, ainda é colega, e aí quando muda esse contexto linear, né, passa para o contexto horizontal, e isso tende a complicar. Deixa eu perguntar para vocês, Luiz, Shirley, Tom, Jennifer, Letícia, que estamos nós 5, né? Vocês já vivenciaram algo parecido, ou já viram algo parecido? Algum colega ou alguém que vocês conhecem subir no contexto hierárquico e o pessoal não respeitar esse contexto hierárquico? Vamos lá, gente? Eu nunca vi. Vai, Shirley, pode falar, desculpa. Eu nunca vi. Mas, professor, por exemplo, nós alunos também tem esse problema de hierarquia ou não? Na faculdade, por exemplo, se a gente chegar direto pro diretor lá, sem pular o professor e a coordenação. Sim, muito. E isso causa muito problema. Eu já vi, não na FAB, tá? Mas eu já vi em faculdades, assim, só colocando para Shirley, de um professor passar alguma coisa, dar alguma atividade, algum conteúdo, e o aluno não entender esse conteúdo e acabar não conversando com esse professor. Né? Na verdade, foi até minha turma que eu estudava, né? E aí essa pessoa acabou levando isso para a coordenação, né? Aí a coordenação, consequentemente, deu aquele puxão de orelha no professor e o professor, consequentemente, afetou a sala toda. Tá? Então, esse processo de falta de comunicação no sistema hierárquico pode ocasionar alguns danos. Tá? Pode ocasionar alguns danos. No meu caso, a gente se ferrou, teve que estudar mais, né? Mas pode sim ocasionar alguns danos. Né? Então, é legal sempre conversar com o professor primeiro, se tiver algum problema, tal, antes de chegar num contexto superior. Sempre melhor. Né? Como também, por exemplo, Luiz, já teve alguma coisa aí, Luiz? Se estiver online, tá? Luiz? O Luiz não está online. Oi, professor. Tá aí. Já presenciou ou já viu alguma coisa parecida, Luiz? Já, professor. Não necessariamente profissionalmente, mas eu fiz um curso militar uma época aí da minha vida e só que eu era muito dedicado, sabe? E aí eles escolhiam uns alunos tipo para ser representante de sala. Sim. Sabe? Só que Sim. ninguém respeitava, cara. Tinha um ou outro também que tava na mesma vibe que eu, só que a maioria era porque era aqueles alunos que a mãe não aguentava mais e falava, o único jeito é colocar o filho nessa escolinha militar, entendeu? Nesse curso militar para ver se dá jeito. Aí tinha esses caras que, era um inferno, cara, não respeitava nada. Entendeu? Por quê? Porque você, na realidade, acaba assumindo um patamar superior e as pessoas acabam achando que você é igual a eles ainda. Né? Isso ocorre muito, na realidade, até com trabalhos onde vocês lideram a equipe de trabalho. Né? Eu digo do trabalho da faculdade mesmo. Né? Por exemplo, os meus trabalhos eu sempre peço alguém para coordenar os trabalhos. Né? Talvez não ocorra com vocês, mas... Então, o que acontece com isso? Né? Os outros não respeitam. Acho que, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Em uma das faculdades, eu dava aula, que a aula de vocês agora é online, mas eu dava aula de empreendedorismo. Até na de vocês.
E aí o que aconteceu na época? A gente montava uns trabalhos bem legais, né, de empreendedorismo e tal, a gente abria umas empresas. E sempre tinha alguém como diretor geral, né? E tinha muito aluno que não respeitava, assim, batia a boca mesmo, você tem que fazer isso, 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 eu não vou fazer. E ponto, não vou fazer ponto, né? E aí é complicado, né? Porque, por exemplo, eu quando a gente montava os trabalhos, né, eu dava toda a autoridade de um diretor ou de um coordenador a esse aluno. Então, eu falava para eles, olha, não trabalhou, gente, manda embora. Eles tinham o departamento de RH, eles tinham o departamento de marketing, né, todo bonitinho o nosso trabalho. E aí eu falava, olha, não trabalhou, não fez, não carrega nas costas, manda embora. Né? E uma vez o pessoal fez isso. Falou, professor, ó, o rapaz não trabalhou. E assim, ainda falava, olha, anota comigo, senão, se for demitido, a prova é de 0 a 10. E aí, meu, você dá um ralo para conseguir a nota. E aí o rapaz chegou e falou, olha, matou uma moça, né? Ele falou, olha, o rapaz aí não fez o trabalho. Né? O professor, ele não ajudou, não fez nada, tal. E aí o rapaz, não, mas, pô, não custa nada vocês deixarem eu ficar. Né? E todo mundo deu aquele ralo, trabalhou pra caramba, e o cara de boa, né, levando. E aí mandaram ele embora. E ele achou, ficou muito puto, assim, ficou muito revoltado e tal. Mas, né, é um contexto hierárquico. Se você não seguir isso, né, como você vai seguir na sua vida? Na realidade, como se você não segue o processo de hierarquia. Né? Por exemplo, na sua casa, né, na casa de vocês, aí, quando vocês moravam com os pais de vocês, quem comandava a casa era o pai, era um contexto hierárquico. O pai manda, né, e o filho obedece. Né? Nem sempre é assim. Né? Mas o pai manda, o filho obedece. Ponto. De quem é a casa? Do pai. Se o filho quer mandar, manda na casa dele. Ele sai de lá e vai procurar uma casa para ele. Né? Então, tem muito disso. Tá? Então, para se pensar nesse contexto. Né? Tom, já Nessa viveu... questão aí mesmo, professor, aí se tem um irmão mais velho, o pai sai e deixa, ó, agora você escuta seu irmão. Meu, não vai rolar, cara. Pode até rolar, mas vai ter briga. Entendeu? Porque não aceita essa hierarquia. Não, porque ele e eu não. Né? Porque o que acontece? Não aceita que o irmão mais velho é o contexto do comando, né? Tem isso também. Então, até porque o jovem aí tem o contexto de estar sempre questionando, tem sempre esse processo, né? Mas se não for bem explicado, esquece. Né? Por exemplo, eu tive um caso na escola, né? Vocês sabem que eu sou diretor de escola. E aí, o menino chegou para mim e falou, olha, Jean, eu pedi para minha tia vir me tirar da escola, que eu não tô passando bem e tal. Aí eu falei para ele, cara, eu não posso mandar você embora. Aí ele falou, por que você não pode mandar embora? Eu vou embora. Eu falei, não, você não pode ir embora. Né? E aí eu tive que explicar para ele detalhadamente por que ele não podia ir embora. Eu tive que colocar as leis, né? Eu tive que colocar, na realidade, falando para ele que tem que ser alguém responsável legal por ele, não pode ser qualquer pessoa, e se o responsável legal autorizar, ele pode ir. Né? Se você não explicar direito para qualquer pessoa, digo indiferente quem for, né? Se for seu colaborador ou não, isso vai dar problema. Né? Ele vai questionar e acha que está na razão, mas você tem que fazer ele entendendo que não, né? Que tem os princípios, há uma hierarquia, né? Então tem todo um contexto aí que ele precisa seguir. Tá? Eles não têm, na realidade, assim, né? O pessoal novo que está chegando agora não tem essa visão hierárquica. E vou falar para vocês, eu já vi gente sendo demitido por isso, porque não respeitou o seu superior imediato. Já vi várias pessoas, não foi uma nem duas, já vi várias pessoas que na hora que o superior falou faça assado, ele fez frito. E aí o superior falou, mas eu falei para você fazer assado. Ele falou, não, mas eu fiz frito porque o frito é mais rápido de se fazer.
Aí ele falou, o diretor falou, não, você tem que fazer assado por isso, por isso, por isso. Tá? E aí o cara, não, mas o frito é mais rápido. Né? Mas tinham outras coisas que, por exemplo, se eu fizesse frito, não chegaria talvez num número que o assado fosse feito. Um exemplo, tá? Estou falando aqui num contexto bem relevante. E aí, por isso foi mandado embora, porque não seguiu as ordens do superior imediato. Tá? Jennifer, já viu alguma coisa do gênero? Jennifer? Será que a Jennifer tá aí? Oi, professor. Oi! Eu tô aqui, tá me ouvindo? Tô sim. Sobre hierarquia? Isso, já viu alguma coisa assim, alguém pensando ou passando por cima do contexto hierárquico, pensando que no contexto hierárquico não é nada, por exemplo? Ai, professor. Você já vivenciou, já viu? Tô tentando me lembrar de alguma situação. Espera um pouquinho que eu tô aqui tentando, sei lá, no momento não vem na mente, mas... Olha, eu, assim, quando eu não tinha muita noção, eu já fiz isso também. Só que aí me explicaram, né? Que tinha que ter, tipo assim, no começo de um emprego meu, como a princípio eu trabalhava e não tinha encarregada nem nada, era um departamento, como é que se diz? Isolado, né? Aí depois eu fui para um outro departamento, só que nesse departamento tinha encarregada. Mas aí eu fui falar sobre uma situação, eu não lembro o que que era, se era, acho que era dentista que eu tinha que ir. Aí eu fui falar direto com o meu chefe, né, com o meu superior dos superiores. Aí ele falou assim, vai falar com a sua encarregada. Só que ele foi assim, de boa, né? Ele falou, só que ele me explicou, ele falou, vai falar com a sua encarregada. É com ela primeiro, depois ela me passa. Eu falei, ah, então beleza. Aí eu entendi, entendeu? Porque como o departamento que eu havia trabalhado anteriormente não tinha ninguém, não tinha encarregado, eu sempre falava direto com o chefe, então eu achei que era a mesma coisa, mas aí ele me explicou que não era assim, entendeu? Que eu tinha que passar pela encarregada antes dele, que ela passava para ele. Não, isso é bem real, né? Assim, e aí você falou, lembrei de uma agora, né? Isso aconteceu comigo ontem, na realidade. Né? Eu cheguei para minha coordenadora e falei, olha, preciso que você faça isso, né? E aí a minha coordenadora, ela pegou e não fez o que eu pedi, fez do jeito dela, né? E aí eu tive que chamá-la e falar, olha, por que você não fez assim? Aí ela falou, porque eu achei melhor desse jeito, né? E eu falei, você não acha melhor? Né? E eu tenho sempre esse ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Então, eu expliquei para ela por que ela não podia fazer desse jeito, né? E eu falei para ela. E aí eu tive que fazer uma coisa que eu não gosto de fazer, que é adverti-la oralmente. Quer dizer, desculpa, eu adverti por escrito, só tinha acontecido a segunda vez. Eu adverti por escrito, tá? Falando que não poderia ser feito desse jeito, tal. Tá? Então, isso... Fala, Jennifer. Não, é só isso mesmo. No caso, o meu chefe, ele assim, ele não me deu nenhuma advertência, ele só me explicou, né? Porque eu realmente não sabia, eu não fui ali com a intenção de passar por cima da minha primeira superior, né? Eu fui ali porque eu achava que era daquele jeito mesmo, mas aí ele me explicou e ficou tudo de boa. Normalmente, para quem não sabe, ocasiona-se em 3 momentos. Primeiro você adverte por escrito, verbalmente, depois por escrito, tá? E aí eu tenho uma segunda por escrito, a terceira demissão. Tá? Então, até para caracterizar quando você demite alguém, você tem que ter uma coisa por escrito também, não é só de boca, que de boca não se leva a nada. Né? Então, você tem que ter uma notificação... Mas, no caso... Desculpa. Oi, não está saindo. Posso falar? Pode, claro. Não, a demissão que você diz não é com justa causa, né? É sem justa causa. Não, justa causa. Como eu posso falar? Como é que é o nome?
enfrentamento hierárquico, é justa causa. Porque justa causa também não é uma coisa tão fácil, né? Justa causa, geralmente, assim, o funcionário acaba ganhando com justa causa, né? Porque ele pode, sei lá, ele pode alegar muitas coisas e a maioria das vezes a lei fica do lado do funcionário. Não, por quê? Porque você, quando você demite, você não demite assim, né? De boca, vai embora, não. Um administrador, o que ele faz? Ele, como falei para você, ele primeiro notifica verbalmente, segundo a notificação por escrito e o funcionário assina. A segunda notificação por escrito também o funcionário assina, na terceira demissão. Tá? Então, você na realidade dá 3 chances a essa pessoa. Se ela não respeita e demora as 3 chances, ela é demitida por justa causa. E aí, se eu vou entrar no advogado, você pode entrar. Eu tenho por escrito que você não fez o que foi pedido. E você assinou embaixo. Então, o que você faz? Você assina a sua carta de demissão. Né? Você assina que você estava errado, que você não cumpriu com os seus procedimentos que deveriam ser feitos. E se você não cumpre com os seus procedimentos, isso dá justa causa. Então, é capaz até do advogado da empresa pedir perdas e danos em cima do colaborador. Tá? Então, fiquem espertos também, né? Porque hoje, gente, vocês são administradores. Vocês estão se formando em administradores, não em colaborador, né? Eu canso de falar para o pessoal, falo, gente, vocês são administradores. Vocês defendem a partir de hoje, a partir do momento que vocês entram na faculdade, vocês defendem a empresa de vocês. Quando vocês são encarregados, diretores, ou o que seja, né? Vocês defendem a empresa de vocês e não defendem o colaborador, tá? Então, quem paga vocês é a empresa e não o colaborador. Quer falar, Jennifer? Não, só tô ligado. Tá? Então, esse é o grande contexto. Quem paga vocês é a empresa. Né? Então, vocês defendem a empresa de vocês. Mesmo vocês sabendo, né, que talvez a empresa esteja errada. Né? Ah, Jean, mas a empresa ela não tá legal. Ela não agiu corretamente. Gente, quem paga vocês é a empresa. Se ela falar fulano, por exemplo, se ela fala Letícia, tá aí? Letícia Ellen, se encontra? Se encontra. Professor. Letícia, você trabalha onde, Letícia? Eu trabalho em 2 lugares. Eu trabalho na Cia das Porções e tenho um negócio meu de doces. Letícia, você tem algum colaborador, Letícia? Não, eu sou meu único colaborador. E você trabalha onde mesmo? Eu trabalho num delivery de porções. Legal. Em casa, né? Fazendo doce. Sim. E aí, por exemplo, você é uma encarregada ou você trabalha mesmo na linha de frente? Aqui no CIA? Nas porções? Isso. Aqui, por enquanto, eu trabalho como geral, né? Mas mais pra frente é como encarregada. Eu comecei agora, então por enquanto é geral. Se eles chegarem para você e falar assim, demita fulano, você pensa 2 vezes ou você segue a empresa? Depende muito do funcionário, do desempenho, mas como eu sou uma administradora, eu iria pôr na balança, né? Colocar meu ponto de vista, mas se eles tiverem um ponto final, eu teria que demitir, né? Por quê, gente? Porque lembra que eu falei para vocês lá no começo, quer dizer, no começo não, né? Um tempinho atrás, manda quem pode, obedece quem tem juízo. O senhor falou alguma coisa que o áudio cortou. Eu falei que lá no começo eu falei para vocês, manda quem pode e obedece quem tem juízo.
né? Se você não demitir, você será demitido. Porque você também acaba descumprindo a hierarquia, né? Se o teu chefe fala assim, mande No embora... caso, teria que demitir de qualquer jeito, né? Mas, de repente, como uma administradora, uma encarregada, eu iria, sei lá, conversar e tal, mas se tivesse um ponto final, a gente tem que cumprir, né? Se o teu chefe fala manda, você não tem o que argumentar, né? Porque não é você, né? Se ele falar manda, paciência, vou ter que mandar, né? E normalmente é sempre assim, eles nunca mandam embora. Eles sempre pedem para um subordinado mandar embora, né? Até para ver a sua capacidade, para ver se você tem pena do colaborador ou não tem, se você não responde a hierarquia ou responde, ainda tem isso também. Tem empresa que faz muito isso, que é para ver se o gestor ele compete às suas obrigações a partir do momento que a empresa pede. Tá? Então, a gente tem muito disso também. Mas vamos lá, gente. Vamos voltar no nosso contexto aí. Opa, estava aqui. Né? Então, vertical, horizontal, a gente acabou de falar disso. Aspectos verticais e seus conectores. Hierarquia ou cadeia de comando, né? A gente acabou de falar. Normas e planos, sistemas verticais de informação. Então, o que eu tenho aqui, né? Quando eu falo em normas e planos, né? Quem comanda o processo? São sempre o topo da cadeia, tá? Imaginem vocês uma pirâmide, tá? Imaginem vocês uma pirâmide. A pirâmide está bonitinha. Imaginem vocês uma pirâmide, né? O topo aqui em cima são sempre os gestores, os diretores. O meio são sempre os gerentes, né? E a base são sempre os colaboradores. Então, eu tenho um contexto básico. Qual é esse contexto? Vocês já lembram daquela pirâmide? Não sei se vocês já tiveram isso, mas se não tiveram, eu falo para vocês. Planejamento tático e estratégico, tático e operacional. Já tiveram isso? Vamos lá, pessoas. Espero alguém falar. Estratégico, tático, operacional. Sim, professor. Legal. Sim, operacional seria um pessoal que mexe ali no pesado. O tático seriam gerentes. É que depende do tamanho da empresa. A gente teve isso em dinâmica das relações interpessoais. Isso mesmo. Tá? E o estratégico é sempre o topo, é o que decide, o que faz, o que deixa acontecer. Fala, Jennifer. Sim, é isso mesmo. Eu ia falar, só que o senhor já falou do estratégico. Então, a gente tem essa pirâmide básica, né? E aí eu venho da hierarquia de novo. Né? Uma pirâmide. Né? O topo é o que manda. E a base é o que tem que realizar. Né? Então, é um contexto bem interessante. Por quê? Porque se eu estou no topo, eu organizo, eu faço todo o processo estratégico, eu planejo, e a minha base não realiza, ou realiza erroneamente, algum problema tem aí. Né? Algum problema tem. E aí, eu tenho aquele... Lembra lá no começo, o rapaz falando, o professor falou, e eu ainda comentei com vocês, sobre o sistema, né? Sobre o sistema de comunicação, por exemplo, né? Que eu tenho entrada, e aí eu tenho, na realidade, algum contexto no meio desse processo, eu tenho a saída dessa informação erroneamente. Tá? Aonde houve, né, o processo contrário ao processo que foi errado. Né? Ele sempre acontece no meio, nunca na entrada e nunca na saída. Né? Ele sempre acontece no processo. Né? Então, aonde ocorreu esse erro? Né? Tenho que pensar e analisar aonde isso ocorreu e corrigir esse processo. Tá? Então, isso é muito importante para vocês. Vamos lá. Vamos voltar. Aqui.
Vamos lá. Pronto. Né? E eu também tenho aqui sistema vertical de informação, a gente acabou de falar agora. Né? Por que sistema vertical de informação? A informação ela corre linear, ela corre sempre num contexto único. Né? E aí o que eu tenho para vocês disso? Eu nunca vou pedir para essa informação vir de baixo para cima, ou de cima para baixo, ou quando eu estou numa área, e aí eu vou voltar de novo com vocês, que eu estou num ping-pong bonito com vocês, né? Ou eu tenho informação linear, que acontece do seguinte, por que o chefe do seu setor nunca deve, pergunto para vocês, isso é um contexto de layout. Vocês sabem o que é layout, gente? Alguém pode me falar? Sim, não, talvez? Layout é algo da... Por exemplo, eu não sei explicar, mas eu sei que tem um computador, tem um layout do computador, que é... Não, eu não sei expressar, professor. Eu acho que eu sei mais ou menos o que é, mas não sei expressar. Eu vou ser bem simples para vocês. O layout é a reorganização ou organização de algum espaço, ou algum ambiente, ou alguma coisa. Né? Então, por exemplo, qual é o layout da sala de aula de vocês? O layout da sala de aula é o professor na frente, os alunos do meio para trás, em carteiras separadas. Esse é o layout, a arrumação da sala, por exemplo. Tá? Então, quando eu falo no layout, né, no layout da hierarquia, no layout de comunicação, por exemplo, né, eu não posso, na realidade, deixar o meu imediato superior em uma outra sala bem afastada de mim. Por quê? Porque a comunicação, ela demora a chegar à minha pessoa. Ele sempre tem que estar ali no mesmo patamar, no mesmo ambiente que vocês. Ele pode estar isolado em algum ponto, mas ele tem que estar sempre no meio ambiente. Luiz, você faz o quê, Luiz? Me fala aí, você trabalha no quê? Oi, professor, eu trabalho numa pastelaria. Legal, Luiz. O teu chefe fica com você te ajudando a fazer os pastéis, ou ele fica numa sala trancada e você que se vira e fazer as coisas? Não, ele é bem gente boa, cara. É o melhor chefe que tem. É meu pai, velho. Né? Então. Ou empresa familiar é complicado, já vou falar nisso. Hein? Ele é. Não, assim, tipo assim, você tem que ter sabedoria, cara. Eu vejo que, assim, tem muitas pessoas que discutem tal, porque é empresa familiar, né? Mas, assim, você tem que entender que não é porque é do seu tio, ou do seu primo, ou do seu pai, que é seu, entendeu? Se ele quer daquela forma, ele é seu chefe, cara. Não tem que se discutir. Lógico que, assim, no caso lá, ele dá bastante espaço para eu poder trabalhar, colocar ideia. Só que assim, tudo se passa por ele. Então você leva a ideia para ele. Se ele gostou, beleza. Igual gostar, você não pode falar: ah, pai, por que você não gostou? Não, você não vai. Você só, beleza. Fazer o quê? Então, né, assim, você acabou de falar agora, Luiz, né, mas assim, a gente tem um grande problema quando a gente fala com empresa familiar. Né? A gente tem um grande problema. Por que a gente tem um grande problema? Porque a empresa familiar, né? A empresa familiar, ela acaba, na realidade, né, desfocando desse contexto hierárquico. Né? Ela acaba fugindo disso. Né? E aí, esse é o meu problema. Né? As pessoas não respeitam, no seu caso, não. Né? Mas, na maioria das vezes, as pessoas não respeitam o seu superior imediato. Né? Acabam colocando que o seu superior imediato é igual a você. Né? Falam: olha, fulano ou ciclano, eu não vou respeitar, eu não vou, porque é meu pai, ou manda tanto quanto eu, é meu irmão, por exemplo, né? Manda tanto quanto eu.
não é assim que funciona, né? Se alguém está no comando, tem que ser respeitado. Esse é um contexto básico, né? O comando, na realidade, ele tem que ser, ele tem que ter um processo hierárquico, né? Indiferente se for empresa familiar ou não. Alguém tem que comandar e alguém tem que ser comandado, né? Esse é uma vivência, na realidade, aí, de várias décadas, né? Sempre houve alguém que comandasse e sempre houve o comandado, né? Então, a gente tem que começar a analisar esses princípios, né? Sim, assim, professor, é aquele negócio, cara. Por exemplo, não necessariamente que eu sempre tenho a mesma ideia, por exemplo, de um problema, tal, de algum problema e você vai ter que resolver. Eu nunca penso em resolver necessariamente de uma forma minha, entendeu? Eu sempre penso, caramba, o que ele iria fazer agora, nesse momento? Por exemplo, porque hoje em dia, foi anos assim, para chegar nesse, hoje, como que é hoje, entendeu? Hoje em dia ele sai, ele viaja, ele fica tranquilo, entendeu? Mas eu trabalho desde bem novo, eu sempre ajudei ele, mas assim, sempre com muito respeito, sempre com muita admiração. Acho que talvez tenha sido até por esse fato que a gente nunca brigou por alguma coisa, sabe? Por algum questionar alguma coisa no trabalho. Nunca. Vai ficar onde, Luiz? Desculpa te interromper. Fica na Boracéia, professor, na Boracéia de São Sebastião. Já é São Sebastião lá. Onde, hein, cara? É longe, cara, é longe. Faculdade é longe também, aí eu trabalho todo dia, no caso, né? Aí eu saio de lá, vou pra faculdade. Ia, né? Porque agora não tá tendo mais presencial. É longe. Eu tinha uma aluna que ela morava em Ilhabela, cara. E aí, quando ela perdia a barca, ela dormia coitada, ela dormia na barca. Ela dormia no chão, né? Gente, tem alguém aí? Tem. Nossa. Tem, claro. E aí, ela dormia no chão da barca, sabe? Travou? Não acabou não, Jennifer. Não tô ouvindo nada. Ô, professor, ó, e assim, um cara que também pode explicar melhor, o Tom, cara. O Tom também é de empresa familiar. Por quê? Porque vai de empresa para empresa, né? Tom, tu faz o quê, Tom? Eu trabalho em serralheria. Eu faço portão de ferro, grade de ferro. Trabalha com quem? Trabalhar com o pai Ele mexe com ferro, professor. Felipe, tu não presta. Ele ia falar, cara, ele falou, putz, ele foi, eu mexo com o portão. Ele mexe com o portão, não no ferro. Fica sacaneando o coitado. Que mexe com ferro. Ai, deixa eu falar para vocês. E tem problema, Tom, com isso na tua empresa? Um processo hierárquico? Não, tudo suave. O meu pai é de boa, também sou de boa. Volta e meia tem uns atritos, não é que nem Felipe, o pai dele aí. Quem dera. Mas tudo segue bem. Não, sempre tem um atrito, né, gente? A gente fala que é mil maravilhas, tal, assim, né? A gente conversa, mas sempre tem alguma coisinha, né? Por exemplo, eu dou aula para um rapaz que também trabalha em empresa familiar. A empresa não é pequena, a empresa é grande, tal. E aí ele fala, professor, às vezes eu tenho que engolir seco alguma coisa porque eu aprendi na faculdade que não era assim e meu pai faz assado, né? Eu tenho que parar. Não, isso aí é real, professor. Ah, tá, não. Esse caso, isso aí, meu, isso aí entendeu? E aí ele falava, professor, para convencer ele que não é mais desse jeito, que é de outro jeito agora, eu professor, eu sou. Eu falei, caramba, cara. Ele falou, é complicado, não é fácil não. Tem que ter uma paciência, respiro, né? Ele trabalha agora no setor de logística da empresa, né? Ele era do administrativo, agora ele está na logística. E aí ele fala, professor, olha, eu respiro,
né? Porque às vezes ele não entende. Aí eu falo, porque assim, como o pai dele deixou ele na logística agora, né? Ele fala, pai, ó, só não se mete na minha área, né? Que essa área eu que sei, eu que manjo, o senhor sabe da parte de vendas, né? Que não entra na sua área, e assim, a empresa do pai dele já é segmentada. Então já tem todo o contexto hierárquico, já está montadinha, não é pequena a empresa do pai dele. E aí ele fala, ó, professor, é complicado. É complicado. Né? E aí, eu sei que até deve ser duro para vocês, né? Tentar implementar algumas coisas que vocês aprendem aqui na faculdade, né? Dentro da empresa de vocês, até para vocês progredirem a empresa, porque vocês têm uma visão nova, né? Vocês querem melhorar a empresa do pai de vocês, né? Querem que a empresa saia do nível C, vai para o nível A. Eu estou só colocando aqui, né? Não é isso. Não é que seja isso, né? Mas ela sai do nível C e suba para o nível A. Né? Então, por quê? Porque vocês estão estudando, vocês estão buscando possibilidades e estão aprendendo coisas novas. Né? E o pai de vocês tem uma cabeça meio que limitada, alguns, né? Não estou falando que seja de vocês, mas que tem uma cabeça meio limitada. Né? E a de vocês já está aberta. Então, o negócio dá uma mudada. Né? Não sei se funciona assim para vocês, né? Mas o que eu tenho visto, a grande maioria é assim. Vamos lá, pessoas. Vamos dar uma voltada. Então, vamos lá. A gente acabou de ver agora as hierarquias, né? Cadeia de comando, né? Normas e planos, que a gente comentou um pouquinho. Sistema vertical de informação. Vamos lá. Aí. Sistema de informação cruzada entre funções. Né? Então, o que acontece? Às vezes, se eu não tenho hierarquia, né, eu acabo misturando aí as redes, né, falando alguma coisa que eu não devo com um outro setor, ou acabo dando informações que eu não posso para um outro setor, e isso acaba prejudicando todo o papel da cadeia. Tá? Contato direto, né? A gente acabou de falar agora, papel de ligação. Né? Então, eu não posso ter o contato direto com o meu diretor, por exemplo, se eu tenho o meu gerente logo acima de mim. Né? Eu tenho que sempre manter aí no contexto linear, sempre falar com o pessoal do meu setor. Né? Forças-tarefas. Então, o que acontece? Essa pessoa que tem, na realidade, esse meu gerente, né? Ele consegue ver o problema e acaba, na realidade, dando ênfase a esse problema, né? Colocando as pessoas a trabalhar especificamente mais naquele item. Tá? Então, a visão também acaba sendo diferente. Integrador em tempo integral, quer dizer, o que acontece nesse processo? Como você conhece o teu setor, ou como o teu gerente conhece o teu setor, né? Ele acaba tendo tempo, ele acaba se dedicando a mais, né? Ou acaba tendo um empenho a mais no setor dele, né? Acaba dando ênfase ao processo de liderança, ao processo de orientação no setor que ele atende. Tá? E equipes aí, as equipes, na realidade, elas acabam se setorizando, né? Elas acabam mantendo aí o seu contexto a cada gerente. Deixa eu voltar aqui com vocês. Então, o que eu tenho para vocês dentro desse processo todo, né? Manter-se nesse processo hierárquico é complicado, né? Eu tenho vários problemas, eu tenho várias notificações, eu tenho vários itens aí que eu tenho, na realidade, que ver se é viável ou não. Né? Então, será que é viável esse processo todo? Será que manter-se no processo hierárquico é correto? Será que hierarquia vale a pena? Sim. Né? Então, tudo isso é notável, tudo isso eu tenho que analisar, tudo isso eu tenho que ver, né? E corresponder às expectativas do meu superior imediato. Né? Então, é
assim, é complicado? É complicado. Mas se você faz correto, né, se você tem um processo de correção, né, isso sempre melhora. É isso que a gente tem que começar a notar nisso tudo. Né? O comando é complicado. Né? A absorção do comando é complicado. Né? Às vezes você sabe mais, né? Ainda temos essa também. Às vezes você sabe mais do que o teu superior imediato. E às vezes temos que ficar quieto. Né? Recebe a informação, você sabe às vezes que está errado, né? Mas se você falar, isso pode causar algum problema. Então é melhor você, infelizmente, ficar quieto, né? E absorver o que o teu superior coloca. Às vezes o superior, a gente também tem que saber muito disso, né? O superior às vezes não gosta de receber críticas ou gosta de receber informações diferentes do que ele sabe. Às vezes tem superior e líderes, né? Na realidade, eu vou mudar meu foco para líderes. Às vezes tem líderes que só aceitam o que eles querem, né? Então não adianta você falar assado, que para ele vai ser sempre frito, né? Você fala, mas olha, eu aprendi que não é desse jeito, é do outro. Não, é sempre desse jeito e acabou, né? E aí você tem que abaixar a cabeça, infelizmente, porque é teu superior, né? E fazer o que ele pede, infelizmente, tá? Porque se você não fizer isso, pode lhe prejudicar, tá? E a gente tem todo esse contexto. Gente, alguém tem alguma pergunta enquanto a isso? Se não, talvez, quem sabe. Não, professor, por enquanto não tem. Fechou. O que eu vou fazer com vocês, gente? Eu vou fazer a chamada de vocês, tá? Eu vou fazer a chamada de vocês, enquanto estamos no horário ainda. Professor, Pode falar, querido. já que o senhor falou de chamada, eu estava estudando essa bicha. Eu tô com muita falta, o senhor conseguiria ver? Vamos lá. Luiz. Não, Luiz, pode ficar na paz, não esquenta a cabeça, não. Tá de boa. Luiz, então vocês, os quatro que estão aqui, estão sossegados. Não esquentem a cabeça com falta por enquanto. Quando vocês estiverem passando das 5 faltas, eu já dou um toque para vocês, tá bom? 5 faltas que eu digo dos 5 dias que vocês não aparecerem. Mas de resto, Beleza, a galera tá de boa. Eu só vou marcar o nome de vocês. Coloca para mim o nome de vocês /presente do lado, porque aí eu já coloco e já vejo isso. Alguém estava aí, porque eu vi 6, eu tinha 5 alunos. Quem estava aí, desculpa, gente, quem estava presente aí que foi embora? Eu acho que era a Shirley, professor, que ela me disse que a internet dela caiu. Eu acho que era a Shirley, porque ela disse que a internet dela caiu. Foi. Quer que eu coloque o nome dela? Ela disse que estava tentando entrar. Não, só vocês já falaram, eu já marquei aqui. Tá bom. Tá? Podem ficar sossegados. Gente, eu vou deixar vocês em paz, vocês vão descansar, tá? Peraí, professor, você tá pondo meu nome aqui. Pode, pode ficar sossegado, não tem pressa. Eu tô sossegado também. Tá? Eu vou liberá-los, vocês podem ir na paz. Fiquem com Deus, semana que vem a gente volta disso. Lembrando para vocês que esta aula estará lá no portal, tá? E o conteúdo também. Então, se quiserem depois dar uma lida, fiquem à vontade que estará lá no portal. Tá bom? Tá bom, então. O da Shirley, você já anotou o nome dela, né? Já anotei, pode ficar sossegado. Já coloquei. Ih, travou pra mim. Coloquei, deixa eu escrever aqui. Coloquei. Ah, então tá. Tá bom, professor. Obrigada. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até semana que vem. É só isso, professor. Só isso. Tchau. Tá bom, descanso. Tchau. Valeu, professor. Obrigado. Obrigado vocês. Tchau, gente.
Salvar. Oi, Shirley. Já coloquei presença para você, tá? Pode ficar sossegada, a gente acabou agora. Tchau, tchau.